É muito comum ouvirmos pessoas afirmarem que não podem acreditar que Deus exista simplesmente por causa do mal que testemunham no universo. A conclusão deles é simples. Crianças morrem, pessoas sofrem, a dor é autêntica. Isto, portanto, comprova, para além de qualquer dúvida, que Deus não existe. Mas espere um pouco. Se colocarmos esta mesma argumentação em um outro viés, poderemos chegar a uma conclusão bem diferente. Isto é, que tudo isto, pasmem, só confirma a existência de Deus. Veja bem, se eu estou num avião com problemas e começo a me sentir sufocado pela falta de ar e de oxigênio na cabine, isto não é um argumento para dizer que o oxigênio não existe. De modo algum, pelo contrário. O próprio fato de eu precisar de oxigênio em meus pulmões demonstra que ele existe sim, só que por alguma razão provisória ele não está plenamente ali como eu precisava. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era ateu, admitiu que nós nascemos com uma carência de um pai protetor, eterno, e por isto criamos a imagem de Deus. Mas a pergunta que eu faço a Freud é: de onde vem essa carência? Como poderíamos precisar de algo que simplesmente não existe? Se meu organismo pede determinada vitamina, é porque ela existe em algum canto da natureza. Então, como disse Richard Dawkins, se Deus é um delírio, por que nascemos iludidos por ele? Por que nascemos delirantes de Deus? A sensação da ausência momentânea de Deus, especialmente nas experiências de dor e aflição, não significa que ele não existe em canto nenhum do universo. Senão, eu não teria falta dele. É como no avião. Eu não teria falta do oxigênio se o oxigênio não existisse. E mais, como é que eu saberia que algo está errado se eu não tiver a experiência do que é certo para confirmar aquilo? Veja o que escreveu C.S. Lewis, lembrando os seus pensamentos na época em que era um grande ateu, inimigo da religião e dos valores espirituais. Ele dizia o seguinte: o meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Mas de onde foi que eu tirei essa ideia de justo e injusto? Um homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar que uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça, estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim. Outra coisa, além do que disse C.S. Lewis, se o mal é um argumento para a não existência de Deus, por que o bem não seria igualmente um argumento para a existência dele? Muitas pessoas me perguntam de onde vem o mal, mas também não deveriam perguntar de onde vem o bem? Veja, se o mal não é um contexto absoluto, então existe o bem, existe o belo que o resistem. Se existe o bem e existe o mal, por que então não pode existir Deus? Eu sei que os ateus também podem ser bons, eu sei que ateus podem amar os seus filhos, defender valores morais, mas eles haverão de convir comigo que sem Deus, a base dos seus valores será apenas circunstancial. Agora, o problema é que, como um navegador que começa a se guiar a partir das estrelas para que ele possa então navegar à noite, nós, seres humanos, também precisamos de alguns pontos fixos pelos quais possamos nos orientar moralmente, algo que esteja fora de nós mesmos, como a estrela está fora do marinheiro. E a palavra de Deus, como verdade, fornece esses pontos fixos de orientação moral. A declaração de Jesus é muito clara. Ele disse: a tua palavra é a verdade, São João capítulo 17, verso 17. Isto implica que a revelação desta verdade é aquilo que precisamos. E se a revelação for possível, absolutos morais também serão possíveis. Verdade moral, meu amigo, não é algo construído. A verdade moral é revelada. Ela é descoberta, não é determinada por um voto da maioria. Ela é autoritária porque vem de Deus e é para o nosso próprio bem e felicidade. A verdade, a moral absoluta, não é meramente uma questão de preferência ou gosto pessoal. Eu sei que nesse momento você pode estar tendo uma dor real, mas acredite, em nome de Deus, eu posso afirmar para você com toda certeza que esta noite sombria da sua vida não vai durar para sempre. Haverá um novo dia, um raiar de Deus que está logo ali à frente. Espere um pouco e você verá
o brilho do dia de Deus, o brilho da sua vitória. Pode acreditar nisso.